Meu nome é Patrícia Simone do Prado. Minha hipótese é: o mundo nos nomeia, o fundamentalismo religioso no Islã e a categorização de uma identidade performativa. Vamos começar essa nossa conversa falando um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Um pouco de que você estudou, o que te levou a escolher o tema do islamismo, vindo de uma trajetória também cristã, diferente da tradição muçulmana, e o tema do fundamentalismo, e sobretudo dentro das ciências da religião. A minha formação de base ela é na pedagogia e na teologia. E a entrada no Islã, ela se deu de uma forma não muito planejada, vamos dizer assim. Eu comecei, assim que eu terminei a graduação em pedagogia, eu comecei a especialização aqui na PUC, em Ciências da Religião, e a partir de uma reportagem que eu vi numa revista, eu me interessei em compreender uma questão de fundo que aparecia, que era sobre um conflito entre cristãos e muçulmanos em um campo de refugiados no Sudão. No mestrado, como eu já tinha esse referencial do que era o fundamentalismo a partir de um estudo histórico, eu queria ampliar essa questão para compreender até que ponto nomear um muçulmano como fundamentalista interferia na construção identitária dele. Porque a minha hipótese era que, ao se chamar ou ao se nomear um muçulmano como fundamentalista, isso interferia na construção identitária dele, uma vez que o termo fundamentalismo já havia caído na mídia e já havia se transformado em um sinônimo de terrorismo, principalmente depois do 11 de setembro. Então, essa era a minha hipótese, que sim, ao se chamar ou ao se nomear um muçulmano como fundamentalista, seja de forma literária, através dos textos que produzimos, seja através das reportagens que são vinculadas, de alguma forma estigmatizava e categorizava uma determinada identidade. Só que ao ir a campo e ao ouvir esses muçulmanos, eu tive uma surpresa. E aí a minha hipótese ela teve que ser reformulada, porque eles se identificam como fundamentalistas. Se fundamentalista ainda estiver vinculado àquela ideia primeira de que são pessoas que se baseiam no texto sagrado. Eu sou fundamentalista, de coração, de cara e de coroa. Porque que não tem fundamento, não tem fundamento. Eu não sou extremista, não sou terrorista. Sacou? O Islã, sem fundamento, essas atitudes que você está vendo hoje desses meninos que estão fazendo terrorismo, não são fundamentalistas. Se eles têm um fundamento do Islã, eles não vão fazer nada. Você já ouviu? O muçulmano não deseja, não faz, porque ele sabe que está sobre o controle de Deus, vai ser julgado. Então, tiram essa coisa de fundamentalismo é bom para o mundo, é bom para os seres. Agora, essas coisas que foram criadas hoje, de meninos que não sabem nem fazer a oração, e se jogam em coisas grandes, superiores a eles, que deu-se fruto de mal interpretação do Islã. O fundamentalismo religioso, o fundamentalismo islâmico, o verdadeiro, que nós somos baseados em 5 pilares, ele é fundamental na vida de qualquer muçulmano. Ele norteia a nossa vida. O islamismo, ele permeia através de um conjunto de modos de como nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam, vivia, chamados sunas. São ensinamentos que foram deixados por ele para nortear nossa vida em vários aspectos. Isso também faz parte do nosso fundamentalismo verdadeiro. É paz, é caridade, muito amor ao próximo e muita disciplina. É você fazer ao outro o que você deseja para si. Você trabalhou também com conceitos, né, de resistência, de terrorismo, além do fundamentalismo. Sim. Como é que você percebe aí a ligação desses termos e as diferenças? Quando eu entrei a campo, eu não tinha um grupo específico.
Mas tive a oportunidade de trabalhar com os xiitas. E no desenvolvimento da pesquisa eu descobri que os primeiros a serem nomeados como fundamentalistas são os xiitas. E são nomeados a partir de um evento que é a Revolução Iraniana de 79, a Revolução Islâmica de 79, no Irã. Ao descobrir isso, eu precisei passar por outros conceitos, porque a luta que é travada ali naquele momento é categorizada como uma resistência. E a resistência ela é legítima dentro da religião. Então eu precisei compreender o que era radicalismo, o que era resistência e também o que era terrorismo para dizer o que não é. O islamismo é uma religião que prega a paz e a caridade acima de tudo, antes de tudo. Pessoas inescrupulosas usam partes isoladas de escrituras do livro sagrado para poder tentar justificar ações que são completamente contrárias ao que a gente aprende desde o início. As ações terroristas, elas têm mais um fundo político que religioso. E nós não consideramos essas pessoas muçulmanos, porque para nós princípios como agressão, desrespeito, ofensas são proibidos. Um outro tema que perpassa, né, a sua pesquisa é o tema da identidade. Sim. Né, como categorização, né, ou não de uma demarcação, né, ou até um carimbo, né, que às vezes a gente dá quando se fala muçulmano, quando se fala, sobretudo vindo da mídia, né, já bota um carimbo às vezes mais negativo. Então, qual foi essa visão de identidade que você percebeu e qual é a identidade que é percebida dentro do fundamentalismo? Essa identidade pode ser rediscutida, pode ser vista de um outro ângulo? O que eu descobri na identidade dos muçulmanos é que existe sim uma identidade fixa, que aí no caso é a tradição. Então, quando eu falo os muçulmanos, a identidade fixa deles os colocariam dentro de um guarda-chuva, que seria o Islã, e ao qual eu poderia dizer o que é a identidade muçulmana, que é fixa. Seria que eles acreditam em Deus como único, uno e único, em Muhammad como seu mensageiro e profeta, acreditam no dia do juízo final, acreditam na ressurreição dos mortos e acreditam na Shahada, na confissão de fé. E essa é a identidade, isso eu vejo como a identidade fixa. Mas dentro dessa identidade fixa, ela se abre para outras identidades. Então eu tenho dentro do Islã xiita, sunita, tenho tradição sufi. Eles têm uma base, que eu estou chamando de uma identidade fixa, ou seja, eles acreditam nesses pressupostos, mas a partir daí eles têm outras identidades e essas outras identidades vão se manifestar no social. Eles precisam estar em diálogo a todo momento com os desafios que a própria sociedade impõe a eles como seres sociais e também como seres religiosos, né? Por exemplo, quando diz, olha, você precisa tirar o véu para entrar na escola, como é feito na França. E essa comunidade precisa saber lidar com esses desafios sem, ao mesmo tempo, perder essa identidade única. Então, você falou um pouco, tem França, tem mídia, né? Como é que você percebe esse movimento aí da mídia, sobretudo você falou da categorização mais até negativa, né? Em relação ao islamismo, esse movimento, não sei se seria poderia falar mesmo que a partir de 11 de setembro, ou 11 de setembro muito mais um marco referencial? O 11 de setembro ele é um marco midiático, porque não é querendo desmerecer ou colocando dois pesos e duas medidas, mas morreram pessoas sim. Mas antes do 11 de setembro, muitas pessoas também morreram, em eventos também de cunho terrorista e impetrado também não apenas por muçulmanos, pessoas que se dizem muçulmanos, mas também por cristãos que não utilizam dessa roupagem. Eu acho que a diferença está aí. Mas o 11 de setembro ele se torna midiático porque ele acontece num local específico, num local que os olhos do mundo estão voltados para ele, que é os Estados Unidos, para símbolos muitos específicos. Então, é um grande evento. Um evento que não é esquecido.
Como é que você conclui e amarra aí a sua reflexão, a sua pesquisa de mestrado? Uma das coisas que eu apreendi dessa pesquisa foi, em primeiro momento, o fazer do pesquisador, que foi a primeira vez que eu entrei a campo, então eu tive que aprender também a ser o outro e a ouvir o outro. Com relação aos muçulmanos, a quebrar muitos paradigmas, principalmente pelo grupo que eu me envolvi, que são os xiitas, que a gente sabe que é um grupo que tem uma categorização bem pesada sobre eles, como os mais radicais. E a pesquisa em si é que o fundamentalismo, ele não é o problema. Não há um problema em você ter os seus pressupostos, em você ter uma fé fundamentada num texto sagrado. O problema é o que você faz com esses fundamentos. Se esses fundamentos, eles levam o crente a ações que vão contra o que a própria religião diz, porque se nós pegarmos os textos sagrados, você vai ter passagens que podem te incitar para uma violência, mas também você tem passagens que podem te levar para uma paz. Sim. Então, o problema é como eu, como um crente, um fiel, me fundamento nos meus textos e vou viver em sociedade a partir desses fundamentos. Se essa fundamentação ela me leva à intolerância, é preciso revisitar, é preciso interpretar esse texto e compreendê-lo.